A Bíblia diz no livro de Marcos, no capítulo 16, nos versículos de 1 a 20. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Então, é com grande alegria que chegamos no último capítulo do Evangelho de Marcos, capítulo 16. Assim nós completamos a playlist do Evangelho de Marcos. E a gente começa com passado o sábado. E eu tenho dito para vocês que isso não é só o dia da semana. Passado o sábado, passado todo esse costume, essa religiosidade, esses fardos pesados, essas cargas que o judaísmo, que a tradição dos anciãos, dos homens, os preceitos colocava sobre o povo. Por quê? Porque o sábado simbolizava tudo isso. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso. Jesus é o nosso repouso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Nós podemos colocar sobre os ombros do Senhor Jesus as nossas cargas. Lembra que quando ele entrou no templo não podia carregar carga para lá e para cá? Pois bem, ele carrega. Ele entrou em Jerusalém montado num jumento. E o jumento é um animal que carrega cargas. Então Jesus não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Ele é o rei humilde. Ele é o rei sofredor, ele é servo. Então, passado o sábado, além de significar o dia que realmente passou, simboliza tudo isso. Que nós em Cristo temos uma nova vida. É um novo nascimento. O que ficou para trás eram as sombras, agora é Cristo. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Então aqui nós temos outra simbologia. Primeiro dia da semana. É o primeiro dia da nova vida em Cristo. É o dia da ressurreição. É o primeiro dia das nossas vidas renascidas em Cristo. O primeiro dia da semana, ao nascer do sol. Então, brilhará sobre vocês o sol da justiça, trazendo o quê? Salvação nas suas asas. Então, nós somos salvos porque Jesus ressuscitou. Se ele tivesse ficado morto, se o sábado ainda existisse, nós não teríamos Salvador. Mas é porque passado o sábado, veio o primeiro dia, veio o domingo, veio o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E elas foram ao túmulo. Diziam umas às outras, quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Lembra que no capítulo de ontem, no capítulo 15, eu falei que isso também era muito importante, que tinha uma pedra na entrada do túmulo. E elas vão com um objetivo, levando óleos aromáticos, e era comum, ou acredita-se, estudava-se, que eram muitos quilos, muitos litros, era um peso carregar tudo isso, para preparar o corpo do Senhor Jesus, para ungir o corpo de Jesus. E assim elas estão fazendo isso e estão com um problema, estão com uma situação. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Então isso aqui é uma lição para nós, porque independente delas terem um problema, um desafio, uma questão, uma limitação, elas enfrentaram, carregando os óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. Mesmo tendo um problema, elas foram.
mesmo assim elas agiram pela fé, né? Movidas pela fé, pelo amor, pela esperança, também pela dor, a tristeza, a saudade do Senhor Jesus. Elas foram. E olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Então eles explicam, porque assim, ó, elas já estavam carregando um peso, né? Dos óleos aromáticos. Como eu disse, não eram poucos e não eram leves. E elas tinham um problema para resolver, tinham um desafio que era a pedra. Mas a pedra, que era o problema, que era o desafio, já tinha sido removida, já tinha sido resolvida. E aqui temos outra simbologia. Porque tu nunca vai conseguir, né, se tu não tirar a pedra. A ressurreição é o próprio Deus, é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo arrancando esta pedra. Eu vou tirar de vocês o coração de pedra e dar um coração de carne. A pedra que os construtores rejeitaram, a pedra de tropeço, a pedra angular, a pedra que dava água, né? A rocha que dava água, a pedra mais alta que eu, onde eu posso ficar firme. Então, quer dizer, tem muita pedra, tem muita simbologia na pedra. Aquilo que é difícil, aquilo que tu não consegue, é só Deus. Ele remove a pedra, ele resolve o problema, ele te dá vitória sobre a tribulação, o desafio, a aflição, a pedra. São muitas coisas que nós podemos falar sobre a pedra, mas o que importa para nós? Ela foi removida. Se a gente pensa que elas iam fazer isso e a pedra iria impedir que elas pudessem ungir o corpo de Jesus, a gente também pensa assim, ó, a morte é o último inimigo, é essa dificuldade que nenhum de nós consegue remover. Só em Cristo nós temos vida e vida eterna. 5. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Então aqui tem um jovem. E aí tu pensa, a gente já sabe que não é um jovem, é um anjo. Mas o que eu tenho falado para vocês? Que diante de manifestações sobrenaturais e espirituais é comum, né, uma tentativa de explicar. Então aqui está sendo dito que ele era jovem. Então os anjos são jovens, né? Sentado ao lado direito, vestido de branco. E sim, elas ficaram com medo, ficaram atemorizadas. Porque a aparência, né, a glória, a figura, a imponência é sempre um motivo de medo dos seres humanos. Porque ao longo da Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, as aparições dos anjos causam nos seres humanos esse medo, esse pavor, né? E aqui está dizendo que elas ficaram atemorizadas. 6. Ele, porém, lhes disse, não tenham medo. E isso, a gente fez um estudo sobre isso, que a maior parte dos não tenham medo, não temas, não se atemorizem, são anjos que falam para nós. Diante dessas visitas, dessas visitações, dessas aparições, os seres humanos temem, ficam com medo. Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Então, Jesus Nazareno, nós vimos que Jesus nasceu em Belém, mas ele viveu sua infância, adolescência, juventude em Nazaré. E ele foi conhecido como Nazareno. E eu expliquei para vocês que isso também era uma profecia. Porque ser Nazareno, o significado era broto, renovo, um ramo verde, né? E a profecia dizia que de Jessé viria um rebento, viria um renovo. Então, a cidade em que Jesus
viveu era Nazaré, e por isso ele foi chamado Nazareno. Significava que era o Jesus, o ramo, Jesus, o rebento, Jesus, a planta nova, né? Jesus, o Nazareno, que foi crucificado, ele ressuscitou, não está aqui. Veja o lugar onde o tinham colocado. Então, o anjo já diz, ele ressuscitou, ele não está aqui. Imagina, tu tá indo lá para ungir o corpo. Tu encontra um anjo e o anjo diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. 7. Mas vão e digam aos discípulos dele e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Então aqui nós temos outro detalhe, outro pormenor. Digam a Pedro. Digam a Pedro, ó. Digam aos discípulos dele e a Pedro. Aí tu pensa, ué, por que isso? Porque depois que Pedro negou Jesus, tu imagina a dor, o arrependimento, a vergonha, a tristeza, o mal-estar. Eles deviam pensar, não sou mais discípulo. Como o filho pródigo diz, pequei contra ti, pequei contra o céu, não sou digno de ser chamado teu filho. Então a gente entende que ele não se considerava mais o líder, nem um discípulo. Ele tinha negado, renegado, traído também o mestre. E aí o que o anjo diz? Digam aos discípulos dele e a Pedro. E aqui nós temos essa distinção, esta menção ao nome de Pedro no Evangelho de Pedro, certo? E é uma forma de Jesus dizer, eu não te abandonei, tu foi chamado para ser pescador. Eu falei que sobre essa pedra eu ia edificar a minha igreja. Eu te escolhi. Dentre os 12, tu, Tiago e João eram os mais chegados, os mais íntimos. Então, fala para Pedro. Eu acho muito lindo isso. Fala para Pedro que ele não perdeu o lugar dele. A Bíblia diz que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. O que ele te deu é teu. Agora, o que tu vai fazer com o que Deus te deu, aí são outros 500. Tem aquele que ganha 5 e mais 5. Tem aquele que ganha 2 e mais 2. Tem aquele que enterra. Tem aquele que não faz nada. Mas não é o caso de Pedro. Ele falhou, ele errou, ele fraquejou, ele vacilou. Mas Jesus está dizendo, fale aos discípulos dele e a Pedro, que ele vai adiante de vocês para Galileia. Lá vocês o verão, como ele disse. Se Jesus falou para nós que a gente tinha que perdoar 490 vezes, capaz que ele não ia perdoar Pedro. Se Pedro se arrependeu, chorou amargamente, né? E a gente sabe pelos relatos bíblicos, ele voltou a pescar e Jesus tinha dito para ele, segue-me, vem, que tu vai ser pescador de pessoas, de gente, de homens. E ele se sentiu desacreditado, né? Se sentiu desqualificado, se sentiu envergonhado e voltou a pescar. Digam a Pedro, Jesus ainda te ama. Jesus nunca se surpreendeu, porque ele avisou Pedro. Ele disse, antes que o galo cante 2 vezes, tu vai me negar 3 vezes. Quando tu te converteres, eu orei por ti, Pedro. É tão lindo. E eu, assim, eu já falei pra vocês, né? Muitas vezes naquela série Versículos que Marcaram a Minha Vida. Se tu é inscrito antigo do canal, tá comigo desde o início, tu lembra que eu falei, o meu TCC, o meu trabalho de conclusão da teologia é sobre Pedro, sobre o apóstolo Pedro.
sobre essa humanidade que nós podemos identificar em Pedro, que nós podemos nos encaixar, né? E muitos criticam, muitos falam de Pedro, mas ele estava ali sempre. Ele estava ali no Monte da Transfiguração para fazer cabanas. Jesus percebe que saiu virtude e ele diz: mas tá tão te apertando e tu fala isso. Quer dizer, ele estava presente, né? E sim, ele fraquejou, andou sobre as águas. Tu sabe de mais alguém que andou sobre as águas? É Pedro, esse Pedro aí. E Jesus disse: falem para Pedro, digam para Pedro, procurem Pedro, chamem Pedro. Muito forte, né? 8. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam tomadas de temor e assombro, e não contaram nada a ninguém, porque estavam com medo. Aí, vou te dizer assim, ó, temos controvérsias, né, nos relatos. E aí tu vai dizer assim: ah, mas então tem alguma coisa errada? Não, não é bem assim. É que cada evangelista conta de uma forma, uns mais cronológicos, que é assim que se interpreta, mais passo a passo, como a gente viu, por exemplo, Mateus, e outros de uma forma mais generalizada, mais genérica, mais geral. E aqui vocês vão ver, continua lendo que vai explicar, tá? Diz que elas fugiram do sepulcro, tá escrito assim em Marcos. Vamos continuar. 9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Que tu tem este relato e nós já estudamos em Mateus, tá? E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Então, é só tu prestar atenção que tu vê que tá tudo certo. No 1 diz Maria Madalena. Aí aqui no 8 diz que elas fugiram. Aí no 9 explica que ele apareceu primeiro para Maria Madalena, que é aquela passagem linda que ela fala achando que que Jesus é o jardineiro. E aí ela pergunta: onde colocaram o corpo do meu Senhor? E aí ele fala: Maria. Quando ela ouve a voz de Jesus falando o nome dela, ela reconhece. Aí os olhos, né, se abrem. Ela ouve a voz e ela identifica. E aí ele ainda diz para ela: não toca, eu não tô ainda, né? Não posso ainda, né? Então a passagem está certa, tá tudo certo, né? Não encontra tropeço na palavra, tá tudo certo. Só que a ordem cronológica é diferente de Marcos, assim como de João e de Mateus, tá certo? Vamos continuar. E tu pode ler. Se tu é como os cristãos de Bereia, tu é nobre, leia Mateus 28, 9 e 10, leia João 20, de 11 a 18. Os 3 relatos se encaixam, porque a palavra de Deus é perfeita e é inerrante, ela é a verdade. Então a gente é que tem que estudar e fazer, assim, o encaixe para entender, tá bom? 10. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, estavam tristes e choravam. Então o que acontece? Foi anunciado para quem? Para os que estavam tristes e que choravam. Aqueles que estavam de luto. Aqueles que acreditavam que o Mestre, que Jesus tinha morrido e tinha ficado morto. Só que daí tu lembra quantas vezes Jesus disse: vou morrer, vou padecer, vou ser traído, vou ser preso, tudo, mas vou ressuscitar no 3º dia. Ressuscitar, né? 11. Estes, ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Agora sim, 12. Depois disso, Jesus manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam a caminho do campo. E indo eles, o anunciaram aos demais. Mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então aqui tá falando do quê? Da passagem
de Lucas 24, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Nós temos vídeo no canal também, vídeos no canal, sobre essa passagem que é linda demais. Eles conversam com Jesus, contam tudo para Jesus sem reconhecer que Jesus é Jesus. Aí quando Jesus parte o pão, os olhos deles se abrem. 14. Finalmente Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa. Ué, querido, por que aos 11? Porque Judas, Iscariotes, o traidor, se enforcou. Quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Aqui eu quero parar. Jesus censurou a incredulidade deles e a dureza de coração. O que vale para os discípulos, vale para nós. Jesus censurou a nossa incredulidade. Jesus censura a nossa incredulidade e a dureza do nosso coração. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem se aproxima de Deus tem que ter fé. Lembra daquele pai que pediu para Jesus: aumenta a minha fé? Nós precisamos orar e pedir e clamar e suplicar para que Jesus nos livre desse coração duro, desse coração incrédulo. Pedir para que Jesus aumente, fortaleça a nossa fé. Porque a palavra está aqui. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos ter esses ouvidos que ouvem e creem. É isso que Jesus está dizendo. Ó. Jesus censura, quer dizer, Jesus repreende, Jesus proíbe, Jesus critica, vamos dizer, a incredulidade. Rechaça, rejeita, ele não quer que nós sejamos incrédulos, porque nós temos que ter fé. Por que a gente é crente? Porque a gente crê. O que é crer? É ter fé, é confiar, é acreditar, é seguir, é obedecer, é temer. É isso que é ter fé. Ter esperança. E o Espírito Santo nos fará lembrar. Então, o que está acontecendo aqui? Jesus, quando eles estavam à mesa, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração. E, de novo, eu destaco para vocês Pedro. Por quê? Imagina o constrangimento de Pedro diante de todos os discípulos. 11, né? Mas Pedro diante dos 10, né? Todo mundo sabendo o que tinha acontecido. E Jesus censurando a incredulidade. Censurando esse coração duro. E não foi só isso. Lembra de Tomé, que também duvidou? Ali diz, ó. Estes ouvindo, no 11. Estes ouvindo que ele vivia e que tinha sido visto por ela, não acreditaram. Então, Jesus está ali diante deles e censura a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E daí eu pergunto para ti e pergunto para mim, o que a gente está duvidando? O que a gente não está crendo? O que tem na palavra de Deus que nós questionamos? O que no nosso coração ainda está endurecido? O que ainda é de pedra? Nós precisamos ter um coração manso e humilde, ensinável, sensível à voz do Espírito Santo. Então nós temos que orar pedindo para que Deus nos livre da incredulidade e da dureza do coração. 15. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Aí eu vou te perguntar, tu acha que essa ordem foi só para os 11? Tu é discípulo? Tu é discípula? Então essa ordem é para ti, essa ordem é para mim, essa ordem é para nós. Nós temos que ir por todo o mundo e pregar
o evangelho a toda criatura. Essa é uma ordem do Senhor Jesus para nós. Mas como que tu vai pregar depois que o teu coração não for mais incrédulo? Depois que o teu coração não for mais duro? Tu precisa receber uma transformação de dentro para fora. Tu precisa do Espírito Santo de Deus. Tu precisa experimentar a bondade de Deus para poder ir e pregar o evangelho a toda criatura. 16. Falta um pedacinho aqui, né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Então aqui tu tem a menção ao batismo. A gente começa o evangelho com João batizando, né, Jesus. E está terminando o evangelho com Jesus dizendo que quem crê e for batizado será salvo. O que é o batismo? É tu dizer não publicamente para o mundo e para quem tu era antes de Cristo. Tu vai sepultar os teus pecados, tu vai morrer para o teu eu. E quando tu sai das águas, tu tá ressuscitando para uma nova vida com Cristo, em Cristo. Quem, porém, não crer, será condenado. 17. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então aqui é aquele momento que eu falo de tu pegar a caneta e sublinhar. Ele disse que quem crer e for batizado será salvo. Então, se tu é salvo, esses sinais te acompanharão. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome. O que tem aqui que é importante? No nome de Jesus. O nome sobre todo o nome. Não foi dado nenhum nome na terra, embaixo da terra, no céu. Não existe um nome mais poderoso que o nome do Senhor Jesus. Então, é no nome de Jesus, é representando Jesus, que tu vai fazer as mesmas coisas ou até maiores do que Jesus. Porque nós estudamos aqui em Marcos que Jesus expulsava demônios. Então, se ele expulsava demônios, aqueles que creem, os salvos, expulsam demônios, falarão novas línguas. Um dos sinais da presença do Espírito Santo é falar novas línguas. Pegarão em serpentes. O que quer dizer pegarão em serpentes? As serpentes têm uma conotação do mal, das trevas, de perigo, de ataque, de coisas que vêm para roubar, matar e destruir, né? Setas inflamadas, dados inflamados do maligno. Então, pegarão em serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então, esse é o ministério do Senhor Jesus. Esse é o evangelho. Vão por todo o mundo e pregam o evangelho a toda criatura. É crer, é confiar, é ser batizado. É um pouco diferente de Mateus, né, que nós estudamos há pouco. Aqui tá meio, vamos assim, detalhado, específico. Mateus disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho, batizando, ensinando. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, junta Mateus com Marcos que tu tem o evangelho, tu tem a missão, tu tem a ordem. O que o Senhor Jesus espera de cada um de nós. 19. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, o Senhor Jesus foi recebido no céu
E eles obedeceram e pregaram o evangelho por toda parte. E eu agradeço a vocês por mais esse estudo e peço que amanhã vocês continuem aqui, que nós vamos estudar Jonas.